Irmãos, boa noite. Mais uma sexta-feira que nós nos reunimos para estudar um pouco da palavra do Senhor, trazer à nossa mente algumas lembranças importantes, algumas exortações importantes que a palavra do Senhor nos faz. Eu tenho como proposta fazer isso para que nós não nos esqueçamos de determinadas verdades, para que de fato estejamos lembrando daquilo que a palavra do Senhor nos exorta e por que ela nos exorta. Então, nesta sexta-feira, gostaria que abríssemos as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Gostaria de fazer a leitura dos versículos 21 até o versículo de número 23. Mateus capítulo 7, dos versículos 21 até o versículo de número 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos, irmãos. Deus santo, Deus querido, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por tua palavra lida. Sabemos que ela tem muito a nos instruir. Portanto, peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra, de maneira que sejamos alimentados, edificados por ti mesmo. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de Deus está repleta de admoestações, para que nós aproveitemos as oportunidades enquanto essas oportunidades estão disponíveis. Não apenas esse texto aqui nos exorta sobre isso, mas inúmeros outros textos falam a respeito disso, para que pensemos um pouco mais a respeito disso, dessas verdades. Um pouco mais à frente desse capítulo, lá no capítulo 13, Jesus nos apresenta uma série de parábolas para mostrar que a igreja está vivendo está vivendo uma era extremamente difícil. A igreja está vivendo numa era de tempos complicados, tempos de enganação, tempos que não são benéficos para a nossa fé, Hoje, sob o nome de igreja, há todo tipo e variedade de igrejas, e certamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito da igreja de Sardes se aplicaria a muitas igrejas em nossos dias. A igreja de Sardes, o Senhor disse, conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Muitas têm um título, muitas têm um nome, parece que estão vivas, mas estão mortas. A igreja, eu já fiz referência a isso em uma outra ocasião, a igreja não está sofrendo nem morrendo por causa dos ataques procedentes do lado de fora, não. Satanás em nossos dias parece não usar essa estratégia. Satanás, irmãos, não precisa em nossos dias desperdiçar tempo com esses ataques diretos, como aconteceu em outros momentos da história da igreja cristã. As pessoas estão mortas do lado de dentro. Infelizmente, nós devemos ressaltar essa verdade dura, mas é uma verdade que de fato está clara. Quando nós olhamos a vida cristã, quando nós observamos a maneira como muitos têm vivido essas verdades. As pessoas estão mortas do lado de dentro. E a causa disso é que as pessoas têm se esquecido de estarem do lado opostos em relação ao mundo. As pessoas têm se esquecido
que luz e trevas, não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. E essa certamente é a causa de muitas mortes. Muitos se esquecem que entre essas duas coisas não há qualquer relacionamento. Esse texto da palavra de Deus, irmãos, é uma advertência para aqueles que pensam que estão confortavelmente incluídos na igreja, mas na realidade não estão. Para aqueles que pensam que são filhos de Deus, quando nunca foram. Essa, irmãos, não é uma advertência para as pessoas que estão fora da igreja. Essa é uma advertência para as pessoas que estão na igreja. É uma advertência para nós que estamos envolvidos na igreja, para nos assegurarmos de que somos crentes verdadeiros, crentes autênticos. Eu diria que essa é uma advertência, é um chamado à sobriedade, para que nós entendamos qual a nossa condição, qual a nossa real condição aos olhos de Deus. Irmãos, observe atentamente a cena descrita nesse texto que nós acabamos de ler. Em especial, a expressão naquele dia. Isso é importante porque é uma referência a um dia específico que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo surgir para julgar vivos e mortos. Haverá um dia em que Deus julgará todas as coisas. Nós sabemos disso, a palavra do Senhor nos ensina isso. Haverá um dia em que o grande trono branco, como está descrito lá em Apocalipse, será uma realidade. Esse texto, então, ele nos adverte para que não brinquemos de igreja, para que não brinquemos de crentes. Nos exorta a isso, irmãos, nos exorta a isso, ressaltando 3 verdades que nós jamais devemos esquecer. Essas 3 verdades eu gostaria que novamente trazer à sua lembrança. A primeira verdade é qual a condição para a entrada no reino de Deus. Qual a condição para a entrada no reino de Deus? O texto que nós lemos é bem claro. O texto nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é mesmo a condição para entrar no reino de Deus? Como os homens entram no reino de Deus? Bem, primeiramente, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que obedecem, mas aqueles que fazem a vontade de Deus que entram. Mateus 25, irmãos, é uma história interessante, há lá uma história interessante a esse respeito. Fala das 10 virgens, eu creio que todos nós conhecemos essa história. Fala das 10 virgens que foram convidadas a uma grande festa. O que aconteceu? 5 delas haviam se preparado e as outras 5 não se prepararam. Então houve um momento em que essas últimas não esperavam, mas a porta foi fechada e elas ficaram do lado de fora e suplicaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o texto lá nos diz que o Senhor da festa lhe respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, esse texto da palavra do Senhor deve chamar-nos a atenção a algumas peculiaridades. Percebe, irmão, que todas elas foram convidadas para a festa. Simbolicamente, em certo sentido, nós podemos dizer que todas elas tinham o Evangelho, conheciam a verdade, tiveram contato com essa verdade, ouviram a proclamação: vinde à festa. Elas estavam preparadas a ponto de terem suas lâmpadas. Vejam que elas, inclusive, usavam as roupas certas para aquele momento. Percebam que até chegaram à casa onde aconteceria a festa, no entanto, não entraram. O clamor delas, irmãos, é semelhante ao clamor ouvido aqui: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor disse que não são aqueles que dizem Senhor, Senhor,
e sim aqueles que fazem a sua vontade. Teste a sua fé. Veja em quem de fato você está firmado. E o teste é: você faz a vontade do Senhor? Você se curva à sua vontade? Você é moldado por essa palavra? Você é transformado a cada dia de maneira que o Senhor é glorificado em sua vida? Veja, eu não estou perguntando se você é pecador, se você não é pecador. Nós somos pecadores. Nós reconhecemos isso, nos prostramos diante desse Deus, suplicamos o seu perdão, procuramos ler a sua palavra, viver seus mandamentos de maneira que ele seja glorificado em nossas vidas. Seria bom que fizéssemos isso com muito mais frequência, porque não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entram no reino dos céus. Que advertência, irmãos, para os nossos dias, porque no final da parábola, Jesus mesmo disse, no final da parábola lá de Mateus 25, Jesus mesmo disse: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, o profeta Oséias ilustra essa mesma verdade. O povo da época do profeta Oséias havia se afastado do Senhor, se distanciado do Senhor completamente. E o profeta os repreende severamente sobre essa falta de conhecimento de Deus, sobre essa falta de viver aquilo que eles sabiam a respeito de Deus, mais exatamente. Ele dizia que o povo não vivia a realidade da verdade em seu interior, embora muitas vezes, irmãos, falassem superficialmente dessas coisas, falassem superficialmente dessas verdades, dessa religião. Então o profeta Oséias os comparou com o orvalho da manhã, que logo evapora, pois não tinham nenhuma substância. E quando lemos Oséias capítulo 8, o profeta retrata a imagem de um abutre voando sobre a casa de Deus. Ele simbolizava o fato de que mesmo com toda aquela atividade religiosa, o povo, toda aquela verdade, todos aqueles cerimoniais do povo, a verdade autêntica era que nada mais havia ali senão carcaça morta. Ainda se tratava de um povo religioso. Ainda se tratava de um povo que estava constantemente no templo, fazia seus sacrifícios. Ainda se tratava de um povo que falava das verdades. Ainda se tratava de tudo isso. Ainda tinham sentimentos religiosos. As pessoas ainda fingiam alguma espiritualidade, mas estavam mortas. Não havia realidade na religião delas, mas apenas formalidade. Cuidado. Cuidado para que não nos acostumemos com a religião e quando o Senhor olhe para os nossos corações só veja formalidade. O clamor deles era semelhante. O clamor do povo de Israel lá nos dias de Oséias era semelhante. Eles dizem: nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Que tragédia, porque Deus não os conhecia, porque aquela geração havia deixado de lado propositalmente a comunhão com o Deus vivo, a comunhão com o Deus verdadeiro. Irmãos, ainda que essas verdades sejam duras verdades, não menospreze, não menospreze. Observe, irmãos, que não é aqueles que desejam, não são aqueles que até pedem para entrar no reino que entram. Não basta pedir, não basta desejar, basta obedecer. Foi o Senhor mesmo, Deus, estabeleceu regras para a entrada no reino e elas têm que ser obedecidas, porque do contrário não há entrada. Todas
as nossas atividades religiosas, todos os nossos rituais não têm significado se de fato e de verdade não tivermos o Senhor como Senhor das nossas vidas. A confissão de lábios não é suficiente, o batismo não é suficiente. Nada disso, irmãos, vai mudar se de fato não vivemos as verdades do Evangelho. Conta-se que numa placa colocada na entrada de uma igreja na Alemanha, na entrada dessa igreja, essa placa ainda hoje, está escrito o seguinte: assim nos fala Cristo, nosso Senhor. Vós me chamais Senhor e não me obedeceis. Vós me chamais luz e não me vedes. Vós me chamais o caminho e não andais em mim. Vós me chamais vida e não me desejais. Vós me chamais sábio e não me seguis. Vós me chamais eterno e não me buscais. Vós me chamais glorioso e não confiais em mim. Vós me chamais nobre e não me servis. Vós me chamais poderoso e não me honrais. Vós me chamais justo e não me temeis. Se eu vos condenar, não me culpeis. Irmãos, foi Deus mesmo que estabeleceu a exigência para entrarmos no reino de Deus, para entrarmos no seu reino. Essas exigências não têm muito a ver, é verdade, com estar na igreja, tem tudo a ver com estar em Cristo Jesus. Chamar a Cristo de Senhor ou coisa semelhante não é suficiente. Fazer a vontade de Deus é a resposta. Você não entra no reino de Deus por causa da sua sinceridade, você não entra no reino de Deus por causa da sua religiosidade, por causa da sua bondade, por causa do seu serviço à igreja, nem mesmo por simplesmente citar o nome de Cristo. Você entra somente por meio da fé, da confiança no Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Pense nisso, irmãos, seriamente, porque uma segunda verdade que não devemos esquecer, uma segunda verdade a que somos exortados, conforme o nosso texto bíblico, é o clamor daqueles que não entraram no reino. Jesus prossegue dizendo: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Quando no julgamento Cristo diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, pertence ao reino, irmãos, entrará no reino de Deus. Há repentinamente uma forte reação emocional, um apelo procedente do coração dessas pessoas, dizendo o seguinte: Senhor, elas levantam a voz e dizem: Senhor, mas fizemos todas essas coisas. Perceba, nós estivemos próximos, nós andávamos juntos. Muitas pessoas estão indo para o inferno eternamente desapontadas, porque pensavam que a sua performance religiosa diante de Deus era suficiente para salvá-las. Há muitas delas que confiam na sua moralidade, outras confiam em suas boas obras, no batismo, na profissão de fé que fizeram. Confiam nisso porque foram criadas na igreja, desde pequenas estão na igreja. Haverá muitos obreiros de igrejas no inferno, muitos pastores no inferno, e certamente, irmãos, muitos desses dirão: Cristo, somos nós, profetizamos em teu nome. Mas o Senhor Jesus Cristo removerá deles a pele de ovelha e revelará que eles foram sempre lobos. Irmãos, novamente, essa é uma advertência dirigida a mim e dirigida a você, nos dias em que nós estamos vivendo. É exatamente sobre isso que o texto bíblico nos exorta. Aqueles que afirmam ser e até parecem que são, mas estão
enganados. Não apenas aqui, irmãos, mas também o Evangelho de Lucas acrescenta aqui um grande significado com relação a esse assunto. Lá em Lucas nós podemos ler, quando o dono da casa, Lucas 13, a partir do versículo 25, diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos. Preste bem atenção a essa proximidade que o texto parece exaltar aqui, deixar extremamente claro. Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, irmãos, essa advertência novamente foi escrita para quem tinha contato com essas verdades. Cuidado. Atente à fé que você vive. Atente ao cristianismo que você vive. Atente a todas essas verdades. O Senhor é Senhor da sua vida, você o obedece. Você deixa determinadas brigas, determinadas encrencas, determinados comportamentos, determinados pensamentos, determinados desejos, uma série de outros pecados. Você deixa tudo isso porque você pensa que Ele é Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor da sua vida, você tem que se submeter ao seu senhorio. Você tem que ser transformado por esse Senhor. Você pensa nisso? Atente a isso. Que solene ilustração, irmãos, daquele dia. Daqueles que serão lançados fora porque tudo o que tinham era o nome de Cristo, sem a realidade da fé nele. Lembro-me das pessoas que viviam nos dias de Noé e devem ter feito a mesma coisa. Bateram na porta da arca para fazerem com que Noé abrisse aquela porta. Certamente muitos diziam: agora nós cremos na tua palavra, agora nós cremos no seu sermão, agora nós cremos na tua mensagem. A tua mensagem é verdadeira. Queriam entrar, mas não podiam mais entrar. Uma pergunta se faz necessário responder, irmãos. Você tem apenas a forma de espiritualidade ou você conhece o Senhor de fato? Irmãos, atentamos a isso. Porque quando Nicodemos se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha muitas coisas que podia recomendá-lo. Ele era um homem religioso, era um mestre em Israel, entre tantas outras coisas. Poderíamos pensar que com todos os seus requisitos religiosos, já não havia o Senhor Jesus Cristo, diante de todos aqueles requisitos, o Senhor Jesus Cristo lhe diria: Nicodemos, você é um grande homem. Tem ido tão longe, tem uma vida fantástica, já fez muitas coisas maravilhosas. Tudo que você precisa agora é dar mais um passo e entrar no reino de Deus, e entrar no meu reino. Mas realmente, irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. O que o Senhor Jesus Cristo disse foi: Nicodemos, você tem feito tudo o que se deve fazer no aspecto religioso. Em outras palavras, o Senhor já estava dizendo isso. Agora esqueça tudo isso, retroceda e nasça de novo. Ele não precisava dar outro passo nesse processo, muito pelo contrário, ele deveria começar tudo de novo. Ele tinha que nascer de novo. Pense, irmãos, seriamente nisso, seriamente na condição para estar diante do Senhor naquele dia. Não adianta chamá-lo unicamente de Senhor. Pense nos clamores dos que não entraram. Pense nesse grande sofrimento que a Bíblia descreve, dizendo que os vermes hão de comer e a pessoa não morre. Pense, irmãos, no grande sofrimento.
que é estar eternamente afastada do Senhor. Mas também uma terceira verdade destacada aqui no nosso texto é pense na condenação para aqueles que não entraram. O texto que lemos conclui dizendo: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Na Bíblia, irmãos, a palavra confessar é uma palavra interessante e significativa. Confessar significa proclamar abertamente, proclamar espontaneamente. Se você não proclama Cristo abertamente, espontaneamente nesse mundo, Ele, o Senhor Jesus Cristo, não vai proclamar diante do seu Pai, não vai proclamar diante do seu Pai que está nos céus o seu nome. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. O que significa, irmãos, conhecer alguém e não conhecer outra pessoa? Sabemos que não significa que o Senhor não tenha conhecimento das pessoas, não é disso que o texto bíblico está falando. Então, o que Cristo quis dizer quando falou, nunca vos conheci? Nós temos a resposta lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Lá o Senhor diz, o texto, melhor dizendo, nos diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. A palavra conhecer na Bíblia implica no relacionamento de amor, implica no relacionamento de comunhão com Deus. Isso, irmãos, é ilustrado de maneira magnífica para nós nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Você é amado por Deus e o seu amor por Ele é recíproco. No conselho de Deus, pelo seu soberano ato da sua vontade, Ele preordenou você como um filho amado, como nos diz Paulo lá na primeira carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Você tem de fato desfrutado da sua presença? Tem. Você pode dizer que naquele dia estará entre aqueles que foram justificados por sua graça? Pense, porque para aqueles que não têm esse relacionamento de amor, de comunhão, para aqueles que conhecem o Senhor, aparentemente tem um contato com a verdade extremamente superficial, para esses o Senhor dirá, nunca vos conheci. Que tragédia, irmãos, essas mesmas palavras serão repetidas. Os infiéis serão colocados diante de Deus e será proclamado a condição para não ingressarem no reino. Eles não fizeram a vontade de Deus. Aqueles que não entrarão, hão de clamar, mas fizemos todas essas coisas em teu nome. Então o reto juiz, o justo juiz dirá, vocês estão condenados porque nunca tiveram um relacionamento de amor comigo, nunca me conheceram de fato, de verdade. Nunca de fato vocês estiveram na minha presença e honraram o meu nome. Interiormente vocês me conhecem exteriormente tão somente, porque no interior, o interior de vocês andam longe de mim. Irmãos, o cristianismo não é uma formalidade. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento de amor com o Senhor das nossas vidas, com o Senhor Jesus Cristo. Você é conhecido por Ele? Você é conhecido por Ele? Conta-se, irmãos, que numa certa ocasião, um jantar muito especial, nesse jantar havia um ator, né? Então pediram para que aquele ator recitasse alguma coisa àquelas pessoas que estavam ali presentes. Ele se levantou e, sendo gracioso com os presentes, disse que recitaria o que as pessoas desejassem que ele recitasse. A princípio ninguém pediu nada,
Mas o velho pregador da palavra de Deus, que estava ali sentado no fundo do salão, levantou-se e disse: gostaria de ouvir você recitar o Salmo 23. O ator conhecia o salmo e por isso disse que recitava. Ele repetiu o Salmo 23 com uma eloquência primorosa, tremenda. Sua dicção era belíssima. Quando ele terminou, todas as pessoas irromperam em aplausos. Aquele homem, imaginando que havia se vingado do velho pregador por sugerir-lhe que recitasse alguma coisa da Bíblia, o que ele não gostaria de fazer. Agora ele disse: Senhor, aquele homem, Senhor, agora gostaria de ouvi-lo recitar o mesmo salmo. O velho pregador não esperava por aquilo, mas por causa do seu amor ao Senhor Jesus Cristo, se levantou e repetiu o Salmo 23. Sua voz era desafinada, falhava e não era tão bela quanto daquele homem que recitou primeiramente. A interpretação não foi realmente tão excelente assim. Quando aquele homem terminou, não houve aplausos, mas não havia olhos sem lágrimas no salão. O ator, sentindo a sua própria emoção, se levantou e disse a todos que estavam presentes ali, disse: senhores e senhoras, eu atingi seus olhos e ouvidos, mas ele atingiu seu coração. A diferença entre mim e ele é esta: eu conheço o salmo, ele conhece o pastor. Irmãos, não basta conhecer a verdade, não basta. Definitivamente não basta. Se essas verdades não fazem a mínima diferença em nossas vidas, se essas verdades não fazem com que nós fechemos a boca quando nós estamos irritados e gostaríamos de falar, se essa verdade de fato não domina os nossos desejos carnais, se essas verdades de fato não dominam uma série de outras coisas que nós fazemos, se essas verdades não têm importância no momento assim, irmãos, significa que nós estamos vivendo uma vida espiritual superficial demais. Você de fato conhece o Supremo Pastor? Se posicione firme ao lado dessa verdade, deixe que essa verdade mude o seu coração, transforme a sua vida. Tenha urgência em obedecer àquele que você confessa como Senhor da sua vida. Não desperdice jamais os momentos que nós somos exortados. Observe a esses momentos que nós somos exortados pela palavra de Deus. Não desperdice. Não caia nos mesmos erros dos religiosos dos dias do Senhor Jesus Cristo. Quando a eles o Senhor disse: olha, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que vivamos, irmãos, para a glória do nosso Deus, até aquele dia glorioso em que nós estaremos e seremos apresentados diante desse Deus amoroso, misericordioso, gracioso. Os dias que nós estamos vivendo, os dias são maus. Os sinais dos tempos, irmãos, apontam para isso. Que possamos guardar essas verdades, que possamos viver essas verdades até aquele dia em que seremos ouvidos, ou melhor, em que ouviremos do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que a sua graça nos guarde o nosso coração, que tenhamos a sua verdade sempre diante dos nossos olhos e que o Senhor nos abençoe grandemente. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos por tua palavra. Tua palavra é viva, ó Pai, e fala de maneira muito clara aos nossos corações. Deus, inclina os nossos ouvidos a atentar essas verdades, Senhor Deus, de maneira que os nossos pés jamais se desviem da tua palavra. Guarda-nos, Deus dos céus. Faça isso, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.